maiores inteligências. O entrevistado de hoje é o cartunista Albert Piauí. Albert Nunes de Carvalho, o Albert Piauí, nasceu em Luzilândia, Piauí, em 24 de setembro de 1953. Entrou para o jornalismo em 1970, levado por Pompílio Santos. Nesta época, ainda sem muita noção da função do seu trabalho, publica no jornal O Estado o seu primeiro desenho. Sua experiência no dia a dia das redações foi dividida em vários períodos no jornal O Dia, em Teresina, e no jornal O Povo, de Fortaleza. Sua última participação na imprensa foi a coordenação da página A Rosa, que saía aos domingos no Diário do Povo. Em 1973, bebendo e conversando no bar Tia Ana, na rua Coelho de Resende, idealiza, ao lado de Quenard Cruel e José Elias de Areia Leão, um movimento artístico-cultural que daria a forma ao hoje conhecido Salão de Humor do Piauí, um dos mais consagrados do país. Apesar de suas várias incursões no mundo das artes, tendo sido inclusive cenógrafo do programa de Tarcísio Prado na TV Clube na década de 70, Albert Piauí, ícone da nossa produção gráfica, ficou conhecido e definido como um dos nossos maiores agitadores culturais. Eu estou tendo o prazer de conversar com um dos maiores artistas piauienses de todos os tempos, o cartunista, o humorista, o jornalista Albert Piauí. E a minha maior curiosidade é saber onde é que você nasceu. Eu nasci em Luzilândia, uma cidade nas margens do Parnaíba. Você foi contemporâneo do Otávio César? Não, o Otávio César, apesar de nós sermos praticamente da mesma família, é da família Carvalho, eu só conheceria o Otávio César depois de ele já ter passado pelo programa do Jô, e ele já era famoso nessa época. E esse nome, Albert Piauí, vem de onde? Esse nome Albert Piauí foi me dado pelo Ziraldo Alves Pinto, quando eu estive no Rio de Janeiro pela primeira vez. Então eu procurei Ziraldo e ele pediu que eu fosse na casa dele. Cheguei lá, ele estava desenhando e ele teve a curiosidade então de saber por que um piauiense tinha o nome de Albert. E então ele pegou um mapa e foi atrás de Luzilândia no mapa. E quando ele olhou, ele disse, porra, é no sertão. E então, quando ele colocou os meus desenhos no Pasquim, eu tive a surpresa dele colocar Albert Piauí. E a partir daí ficou o Piauí. Depois eu me arrependeria de usar esse nome Albert Piauí, mas depois não tinha mais jeito. Mas por quê? Terminou ficando. Porque eu achava assim meio estranho, meio regionalista, e eu achava que não combinava um nome em tupi, tupi-guarani, com um nome em inglês, Albert e Piauí. Esse Albert foi a escolha dos seus pais, pode ter sido por causa do Albert Seib, da vacina? Não, foi por causa de Albert Einstein, porque naquela época ele saía muito na imprensa, reportagens sobre ele. E então na época que eu nasci, saiu uma reportagem com ele na Seleções, revista Seleções, que toda família brasileira lia. E o meu pai colocou esse nome em homenagem a ele. E esse seu contato com o Ziraldo foi na década de 70? Década de 70. Porque na década de 70, todos nós éramos jovens e revolucionários. E uma maneira de ser revolucionário no Brasil e no Piauí era ler o Pasquim. Então, como todo jovem, eu li o Pasquim. E através do Pasquim foi que eu tive contato com o texto do Ziraldo, que é um texto maravilhoso, e com o desenho dele. E na medida em que no Pasquim eu vi aqueles desenhos do Ziraldo, do Milô, do Jaguar e do Fortuna, que é aqui maranhense, um gênio, eu disse assim, eu vou ser desenhista também. Então eu passei um tempo aqui desenhando no Jornal Dia, no Jornal Estado, e eu achei que deveria ir do Rio de Janeiro conhecer o Pasquim. Todo mundo queria conhecer o Pasquim. E então eu procurei o Ziraldo por esse motivo. Você chegou lá, fez um contato, telefonou e... Eu cheguei lá no Pasquim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Ziraldo. E o Ziraldo disse, venha até minha casa. Ele já conhecia os seus trabalhos? Ele conhecia porque eu mandava. E não era um bom desenho, mas o Ziraldo sempre teve paciência com os maus desenhistas que estavam começando, entendeu?
E ele teve essa paciência comigo, como eu já percebi que ele tem paciência com tantos outros que o procuram. Essa relação, essa amizade perdura até hoje? Essa amizade perdura até hoje, apesar de eu ser uma pessoa que eu não tenho um contato assim mensal nem diário com o Ziraldo. Mas sempre que eu procuro, ele é muito receptivo e inclusive ele me chama de meu filho, porque ele acha que eu sou cria dele, como tantos outros desenhistas da minha geração. E certa vez ele autografou um desenho, um livro para o meu filho, que era o Menino Maluquinho, e ele colocou como meu neto. Então o Ziraldo ele tem essa afetividade comigo. E os teus filhos desenham também, Albert? Todos são artistas, tem 2 são desenhistas, 3 desenhos, um é pintor, mas todos eles são fotógrafos também. Todos são envolvidos com arte. Eu acho que essa influência, essa convivência com o Ziraldo lhe deu um molde para tornar-se, né, um grande artista que é, e a influência que o seu trabalho veio ter em outras gerações aqui do Piauí. Nós podemos dizer que poderia ter sido esse encontro o embrião do Salão de Humor, não? Do Piauí. Porque o Pasquim, ele publicava os desenhos dos maiores cartunistas do Brasil. E também ele publicava sempre o dos maiores desenhistas do mundo, como Saul Sternberg, André François, Tommy Ungerer. E essas pessoas foram dando para a gente uma informação que a gente não teria se não fosse o Pasquim. Então, o fato de eu ter conhecido o Ziraldo e outros cartunistas, eles permitiriam com isso que a gente desse ao Salão de Humor uma dimensão muito grande. E eu acho que se não fosse esse conhecimento, não aconteceria isso. E foi o Ziraldo que uma vez me deu o grande conselho que depois seria seguido no Salão de Humor. Quando eu fui na Funarte procurá-lo para ajudar o salão. Ele foi certa vez no governo Sarney, presidente da Funarte. E ele disse que não iria dar dinheiro para o Salão de Humor não, que os eventos culturais e artísticos do Brasil só tinha gente no dia do coquetel. Aí ele disse, mas se você me prometer que vai levar estudante e vai levar o povo para o salão, então eu vou colaborar. Eu disse, Ziraldo, eu prometo. Então nós chegamos aqui, cumprimos a promessa e inclusive tem um texto dele dizendo que é um elogio, é uma confissão de amor ao Salão de Humor do Piauí, dizendo que não existe salão com público potencial e maior do que o Salão de Humor do Piauí. Ele viu na Praça Pedro II 60 mil pessoas. Então ele viu 60 mil pessoas na Praça Pedro II, ele ia pela manhã, pela tarde, pela noite e sempre lotado os espaços do salão. Ele disse que não tinha visto nada igual em lugar nenhum do mundo. É um evento de arte plástica com a frequência tão grande como o Salão de Humor. E aí depois ele foi entender por que Teresina ferve. Ele disse, ferve é por causa do seu povo, não por causa do clima. Bonito. Um texto muito bonito, eu me emocionei quando o Ziraldo falou isso. O Salão de Humor do Piauí é a nossa maior vitrine, fora o Museu do Homem Americano, onde tem muitos dólares investidos ali. E seria também, talvez, a causa, né, da sua vida. O Museu do Homem Americano e o